e fiz a primeira Copa que eu fiz, foi de 86, foi a Copa do México, a Copa do Maradona, a famosa Copa do Maradona. Foi a primeira Copa que eu fiz, foi pela TV Manchete ainda. Aí em 87 eu fui pra Globo e fiquei até o final do ano passado, quando eu pedi pra sair. E como foi essa Copa? O que você viu lá nessa Copa? 86 foi muito legal, porque eu fazia um grupo que era da França, União Soviética, que ainda existia, Hungria e Canadá. Você vê, Canadá vai voltar para a Copa do Mundo pela primeira vez agora. A gente vai ver o Canadá jogando uma Copa do Mundo. Imagina, de 86 para cá. Estamos falando em 46 anos, meu Deus do céu. E aí, era bem interessante, que era uma França do Platini, que era uma França que era o time campeão europeu. Tinha sido campeão europeu em 84. E a União Soviética começou arrebentando, jogava muito. E era curioso como é. A União Soviética, gente, a União Soviética, para quem é mais novinho, eram vários países hoje, que são países, faziam parte da União Soviética, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a Ucrânia fazia parte da União Soviética. A Lituânia fazia parte da União Soviética, a Letônia, Azerbaijão, enfim, eram vários, o Cazaquistão, todos esses estãos, em geral, faziam parte da União Soviética. E no time de futebol da União Soviética, historicamente, os grandes jogadores eram ucranianos. Então, aquela seleção, os craques eram todos ucranianos. Como depois no basquete, a seleção de basquete da União Soviética, eram os lituanos, que eram os melhores jogadores. Enfim, porque culturalmente a Ucrânia jogava mais bola do que os russos jogavam. Mas era tudo muito fechado, né? Ninguém podia chegar perto deles. E aí, cheguei uma hora lá, eu falei, poxa, gente, eu sou brasileiro, todo mundo está gostando do futebol de vocês. Deixa a gente fazer uma reportagem que eles não deixavam nada, ninguém fazia nada. Ficava nada. Segurança na frente? Não, você não conseguia entrar num treino, não tinha nada. E eles, quando eles davam uma coletiva, às vezes nem o técnico falava, era um dirigente que falava. Aí eles falaram pra mim, não. Eu falei, no meu país tem gente que fala que comunista come criancinha. Já deu essa cartada, né? Essa cartada. Aí o cara falou pra mim, nós vamos consultar Moscou. Nossa! Ele tá de sacanagem, né? Consultar Moscou. Mas era verdade. O quê? Porque eles tiveram que consultar alguém, uma autorização de Moscou para que abrisse o treino. Não foi nenhum treino, na verdade. Teve depois de uma coletiva, eles falaram, fica aí que depois você vai para a concentração com a gente. E aí a gente foi na concentração e os jogadores dançaram, aquelas danças russas fantásticas. Foi super agradável, assim. Foi muito legal. Mas realmente era um outro mundo, né? Mas ser brasileiro mundo nesse comunista. ponto era vantagem, sempre né? ajudou. Sempre ajudou muito ser brasileiro. Eu conheço 115 países, quer dizer, então 115? Então eu viajei muito, muito, muito. E essa coisa de ser brasileiro, você sempre foi muito bem visto, né? Claro que tem um pouquinho de caricatura na história, de estereótipo, no sentido samba, de futebol. samba, futebol, mulher bonita, que é Amazônia, mas assim... Mas tem uma coisa simpática. A imagem do Brasil lá fora sempre foi uma imagem boa. E é uma coisa que a gente perdeu nesses últimos anos, né? Você vai lá Você fora. sente isso? Com certeza. Ano passado eu viajei bastante, fui fazer uma série sobre essas guerras que eu fui, chama Retratos de uma Guerra Sem Fim, que é sobre as consequências do 11 de setembro nesses países Você todos voltou desse mundo. Lugares? E aí eu fui na Tunísia, por exemplo, que era um país onde a Primavera Árabe deu certo, onde se tirou um ditador e se fez uma democracia, agora está com problemas, enfim. E pela primeira vez eu me deparei com as pessoas meio olhando assim torto. Mas vocês estão lá mal, hein? O que houve? Porque de fato a gente elegeu, né? Não foi um golpe, né? Então o meio ambiente, na Europa, então várias pessoas falando do meio ambiente, da destruição da Amazônia. Foi uma surpresa para mim. Eu nunca tinha me sentido mal visto por ser brasileiro. Mas esses últimos anos, realmente, pelo que aconteceu, você vê que o Bolsonaro nem é convidado para nada, né? A exposição brasileira lá fora, ela só está no lado negativo. Porque você tem G7, G8, agora é G7, porque o Rússia não é mais convidado, não é mais G8. Mas o Bolsonaro, terceiro ano seguido que o Brasil não é convidado. Isso não acontecia. O Brasil ia sempre. Então, independentemente da questão de gostar ou não gostar, existem consequências no mundo e na relação do mundo com o Brasil. Isso quer dizer dinheiro, né? Claro. Porque é investimento ou não. Isso tem a ver com emprego, porque se o dinheiro não entra, não se abre mais negócios, as coisas não crescem. E isso tem um efeito. Então, essa agressividade verbal que o bolsonarismo inaugurou nesse nível no Brasil, que obviamente é uma receita que tem com Trump, que tem com outros, não é uma coisa que surgiu só aqui. Mas ela é muito danosa para o dia a dia das pessoas, porque de fato torna o Brasil menor.
E a gente menor em teve termos de boa relação com todo mundo. Com todo mundo. Com China, com os Estados Unidos. Com todo mundo. Não precisa escolher um ou outro. Não precisava, não precisava. O Brasil sempre teve uma política externa muito independente, correta, independente, não era subordinada a nada. Hoje ficou muito subordinada aos americanos, particularmente na época do Trump. E não precisa disso. Quer dizer, o Brasil sempre teve um papel importante, estava crescendo, estava bem. E agora a coisa andou para trás. Quer dizer, então acho que a conversa, quando a gente fala sobre política, ela devia ser mais olhando de fora. Mas assim, vamos pensar, gente, a nossa vida melhorou ou piorou? Piorou, claramente piorou. Quer dizer, não tem como negar que o salário mínimo dos últimos 16 anos é o mais baixo, é o que foi para baixo. Sabe, a inflação voltando, né? Os preços das coisas. Na verdade, começou a piorar, acho que no segundo governo da Dilma, né? Sim, aí também concordo. Começou a piorar. Começou a piorar, né? Sem dúvida. Segundo, no primeiro, não lembro, mas no segundo piorou, sem dúvida. E aí, claro, toda a instabilidade de tirá-la, e depois do Temer, depois do Bolsonaro, quer dizer, e se entende um certo momento ali de uma certa reação, né, contra os escândalos da corrupção que existiam. Agora, o fato é que tem uma hora que você tem que falar, gente,